Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui na TV 247, neste sábado, são 18 horas. Eu sou o Mário Vitor Santos, sou comentarista, apresentador desse programa e sou colunista da TV 247, jornalista e tenho a imensa satisfação de receber para esse nosso encontro a escritora, pesquisadora, professora Márcia Camargos, que aceitou, para nossa imensa alegria, o nosso convite para conversarmos sobre a semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que começa, cujas celebrações do centenário se darão neste ano. Então, nós temos a desculpa, a oportunidade para conversarmos sobre o modernismo, sobre arte, sobre o papel do Brasil no mundo, sobre as ideias a respeito do modernismo no Brasil e do que veio depois da Semana de Arte Moderna. Márcia Camargos, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Mário, eu que agradeço, um prazer estar aqui falando com vocês. Bem-vinda ao Brasil, a São Paulo, depois de tanto tempo fora da nossa terra. Sim, a Paulicéia desvairada, braços abertos. Não tem mais a garoa, né, de antigamente, mas essa chuvinha que não para. Eu pensei que eu fosse aqui chegar em pleno verão, com sol e tudo, mas temos esse tempo típico de São Paulo, da Paulicéia, cantada em prosa e verso pelo nosso querido Mário de Andrade. Para quem não sabe, a Márcia Camargos está radicada em Paris já há vários anos, talvez mais do que seria recomendável, né, no sentido dessa transferência, mas que bom que está de volta, e aí pode, né, depois dessa pandemia, se é que a gente pode falar depois, restabelecer esse trânsito, né? Ela tem 27 livros publicados, segundo informa aqui a Wikipedia, não é? Sobre Monteiro Lobato, ganhou o prêmio Jabuti de 98 com Botocúndia, Furacão na Botocúndia, e o livro do qual ela foi coautora. É curadora também da obra de Monteiro Lobato e também escreveu várias apresentações e textos a respeito do Lobato. Também escreveu, e isso tem a ver com uma das obras que ela escreveu a respeito da Semana de Arte Moderna, Entre Vaias e Aplausos, não é isso? Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, que saiu pela editora Boitempo e agora está sendo relançada, foi revista, uma obra revista com alguns, acho que, se não me engano, prefácio reescrito, ou introdução reescrita, e também com revisões. Está no prelo já para sair essa obra aí bem em cima da semana de 22, do centenário da semana de 22. E escreve inúmeros artigos para a Folha, para o Estado, sempre com uma intervenção muito relevante nessa questão do modernismo e do que foi feito do modernismo no Brasil, e, né, em outras questões do tipo, né, especialmente ligadas à literatura e à arte. Márcia Camargo, qual o sentido que tem celebrar uma semana de arte moderna? Que semana foi essa e o que foi feito dela? O que mais te atrai para discutir esse assunto? Vale a pena comemorar um centenário de uma data como essa? Olha, Mário, na verdade, o que a gente está celebrando e comemorando não é a semana de 22 em si, mas o que veio depois dela. Porque esse festival modernista que ocorreu
no ano das comemorações do primeiro centenário da independência, né, que ocorreu em fevereiro, em São Paulo, ele foi apenas um estopim, o primeiro ato público do que viria depois a ser definido como modernismo. Porque naquele momento havia apenas assim, de um lado, jovens insatisfeitos com aquele fazer artístico, com aquela literatura ultrapassada, já esclerosada, de um lado, querendo mostrar, querendo dar um basta e mostrar que existiam novas maneiras, novas expressões artísticas, inclusive em sintonia com as vanguardas europeias, e, de outro lado, uma elite paulistana desejosa de chamar a atenção do Brasil para São Paulo, porque as pessoas não podem imaginar hoje, mas a capital paulista era uma província de pouco mais de 600, menos de 600 mil habitantes, inclusive a metade do Rio de Janeiro, ainda muito tacanha em termos culturais. Ela já era o principal polo econômico, caminhando rapidamente rumo à industrialização, graças à riqueza gerada pelo café, mas ainda estava muito atrasada em relação ao restante do país, né? Houve essa conjunção de fatores para realizar a Semana de 22. Agora, o que veio a se tornar modernismo foram, então, as revistas, através das revistas e dos manifestos que surgiram depois, que deram estrutura e embasamento para isso que chamamos de modernismo. Então, as revistas Claxon, Terra Roxa e Outras Terras, revista de antropofagia e todos os movimentos, Pau Brasil, Verde Amarelo, etc., que vieram depois, ao longo da década de 20, dar, então, uma teorização, enfim, dar forma ao modernismo. Então, eu acho que é isto, mais do que a semana em si, que a gente comemora, porque senão a semana teria sido lá um evento, como tantos outros ocorreram, certo? E não teria sentido a gente estar comemorando. O que nós estamos celebrando são os frutos gerados a partir daquela semente. O movimento acabou sendo conhecido como um movimento de destruição de padrões, de iconoclastia, de rebeldia, mas era um movimento também de uma elite, não é? De uma elite econômica e de uma elite, talvez pudesse dizer, cultural, que rompia com padrões que já vinham sendo rompidos, não é? Que não são exatamente. Eu digo o seguinte: os modernistas não é exatamente aquilo que eles falam deles mesmos, né? Existe a versão deles, mas existe o contexto também. Sim, nem o que eles falam deles mesmos, que eles foram excelentes marqueteiros, e nem o que falaram deles, toda essa construção que houve, principalmente pela revista Clima e pelos grandes acadêmicos que eu respeito muito, como, por exemplo, o querido professor Antônio Cândido, mas, de alguma forma, eles foram assim mitificados. E se cunhou até essa expressão pré-modernismo, né, como se fosse assim o marco zero, o divisor das águas do mundo artístico brasileiro. Então, não existia nada, certo? E, de repente, por geração espontânea, explodiu o modernismo. Quando a gente sabe muito bem que o próprio Monteiro Lobato já vinha escrevendo, usando esse linguajar popular, visitando esse Brasil profundo, certo? A gente vê toda a obra adulta dele, ele fala desse homem do campo, desse habitante das cidades que não estão no litoral. Lima Barreto, antes disso tinha Sousandrades, tinha Euclides da Cunha, enfim, em termos de literatura e também em outras áreas da música, a música popular brasileira, né, o Pixinguinha, os Oito Batutas. Havia um movimento de renovação e de resgate das raízes nacionais muito antes da explosão da Semana de 22. Você fala, então, de um certo aspecto. Nós vamos falar sobre muita coisa aqui hoje. Gente, é o seguinte: nós estamos fazendo esse programa gravado com antecedência. Só podia ser gravado com antecedência, né? Então é o seguinte: nós não poderemos hoje transmitir as perguntas e os comentários que vocês fizerem. Vocês podem fazer no chat que está aqui ao lado,
podem participar normalmente, mas nós não poderemos transmitir ao vivo essas perguntas e comentários e sugestões, porque por razões óbvias. Outra coisa, eu queria dizer, curtam esse vídeo, compartilhem, tornem-se membros da TV 247 e do Brasil 247, né? Se você quiser enviar superchats, se você quiser enviar super stickers, se você quiser se associar à TV 247, você pode fazer contribuições também pelo pix@brasil247.com.br. Márcia, você mencionou aí isso que eles serem, marqueteiros. Não é exatamente, eles eram artistas, mas também tinham essa capacidade propagandística. Você podia falar um pouco mais disso? Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: diz-se em áreas do Brasil que esse é um movimento de São Paulo, que São Paulo, de alguma maneira, provincianamente, ou de uma maneira exatamente, como é que eu posso dizer, imperialista, hegemonicamente, tentando estabelecer sua hegemonia no Brasil, hipertrofiou a realidade do movimento, a importância do movimento, tentando generalizar e estabelecer uma verdade a respeito dele e da evolução, desculpe a palavra, mas da continuidade da literatura e da arte brasileira, segundo esses padrões. Como é que você encara essas duas questões? Bom, então, você tinha dito antes, né, que realmente o modernismo, a Semana de 22 em si, ela foi um evento extremamente elitista e excludente, basicamente feito por homens brancos heterossexuais do eixo Rio-São Paulo, porque fora desse eixo existia apenas o pernambucano Vicente do Rego Monteiro. Bom, teve também o Manuel Bandeira, que mandou o verso Os Sapos, que foi lido, ele não esteve presente, e a Zina Aita, uma pintora de Minas Gerais, e fora os estrangeiros, né, os dois arquitetos, o espanhol e o polonês, o Vitor Brecheret, que era nascido na Itália, radicado totalmente abrasileirado, e o William Arbert, que era um alemão convidado pelo Mário de Andrade. Então, foi um evento assim que deixou de fora uma série de expressões artísticas populares, o repertório negro, o repertório indígena, e tentou, de alguma forma, mostrar uma produção artística de vanguarda, e não a produção artística popular. Porque, como diria depois o próprio Oswald de Andrade, naquele momento ainda eles estavam distanciados das massas, das classes populares, da classe trabalhadora. E foi essa coisa assim de São Paulo querer mostrar para o resto do Brasil que, além de plantar café e criar um parque industrial, ela também sabia fazer cultura. E, nesse sentido, é interessante lembrar que, ao longo da década de 10, São Paulo já vinha sendo assim, dotada, recebendo equipamentos culturais para poder cumprir esse seu papel de metrópole cosmopolita. E o grande assim, fator que permitiu que a semana ocorresse em São Paulo e não no Rio de Janeiro, a capital federal, muito mais efervescente e rica em termos culturais, foi a imigração europeia, né? São Paulo já era, apesar de provinciana, tinha esse traço cosmopolita ligado aos imigrantes que vinham fugindo da pobreza, da miséria de uma Europa destruída, devastada pela guerra. Então, São Paulo tinha aquele caldo de cultura, aqueles sotaques todos, toda aquela tradição e aquela sabedoria popular da Itália, da Alemanha, de Portugal, da Espanha e mais tarde também dos países árabes, etc. Por isso que a semana ocorreu em São Paulo e não no Rio de Janeiro, a meu ver, né, na minha opinião. E sobre o aspecto da publicidade, e dessa... Não, eu queria te perguntar, essa pergunta que eu te fiz foi assim, sobre o aspecto dessa
visão de que a semana noticiada pela imprensa na época, né, noticiada pela imprensa, registrada pelo menos na imprensa de São Paulo, criticada inclusive por alguns articulistas, merecedora até de protestos, né, escritos, né, bom, tem esse aspecto polêmico, né? Talvez uma polêmica deslocada, porque, afinal de contas, quebravam-se barreiras que não, talvez arrombassem-se portas já abertas. Eu não sei exatamente se isso é cabível nesse caso. Não que arrombassem portas abertas, mas que isso sim não era um movimento alternativo, mas não um movimento de periferia. Duas coisas bem diferentes, né? E, de fato, eles iam contra o poema parnasiano, o romantismo, enfim, a pintura acadêmica. Realmente, ali você vê a exposição, os quadros da Rita Malfatti, o Homem Amarelo, o Cristo de Trancinhas do Brechelet, aquilo quebrava absolutamente com tudo que se vinha produzindo até então em termos de artes plásticas, ou seja, arrombaram-se portas, sim, elas não estavam abertas, mas muita coisa ficou de fora, ou seja, eles poderiam ter ampliado esse movimento, mas não fizeram isso porque a semana aconteceu assim de uma forma um pouco improvisada, um pouco por acaso. Aqueles jovens descontentes queriam mostrar o que eles vinham produzindo, mas iam fazer um evento pequenininho, modesto, despretensioso, na livraria Jacinto Silva, ali no Triângulo, na rua 15 de Novembro, onde, de Cavalcante, em novembro de 1921, ele vinha expor os seus desenhos para o livro Fantoches da Meia-Noite, a ser publicado pela editora do Monteiro Lobato, e ali ele reuniu, ele foi atraindo Graça Aranha, Oswaldo de Andrade, Mário, levou toda essa turma para a casa do mecenas Paulo Prado, e você vê ali a ironia, né? O grande mecenas que, na hora, abraçou a ideia, e a esposa dele falou, olha, vamos fazer, por que vocês não fazem um festival nos moldes da Fête Deauville, que acontece todo ano na costa da Normandia. E o Paulo Prado achou genial aquela ideia, falou, não, vamos levar para o municipal, conseguiu convencer a elite, a classe dominante cafeeira, que estava ali com ele, né? Ele era um homem de muito prestígio, um dos homens mais ricos da cidade, e a partir dali ninguém mais segurou os modernistas, que na época eram chamados de os novos ou futuristas, e realizaram uma revolução no espaço consagrado do status quo. Foi noticiado fora de São Paulo? Foi noticiado. O interessante é que, como você disse, esse evento que recebeu mais vaias do que aplausos, que era muito combatido e criticado na época na imprensa, porque era coisa de granfino, um bando enfim, de artistas desconhecidos que resolveram fazer ali um festival que ninguém sabe para quem nem por quê, e só com exceção do do Jornal do Comércio, onde o Oswaldo de Andrade escrevia, e no Correio Paulistano, onde o Menotti Del Pique tinha uma coluna, eles ali elogiavam, né? Eles eram os articuladores da semana, obviamente, eles falavam bem e elogiavam a semana de 22 essa iniciativa. De resto, só a imprensa das comunidades europeias, assim, a revista da comunidade alemã, da comunidade italiana, elas fizeram matérias bastante criativas, bastante sensíveis e sensatas a respeito da Semana de Arte Moderna. Agora, voltando nesse espírito de marketing, marqueteiro, que funcionou depois entre aqueles grupos acadêmicos da USP que mitificaram a Semana de 22, nos anos 40, nos anos 50, né, ali a semana virou o grande acontecimento, mas houve na própria época da semana
tanto o Mário quanto o Oswald de Andrade. O Mário era um dos únicos que parece que tinha noção da importância daquele evento, porque em determinado momento ele declarou, né, nós seremos vaiados, criticados, aplaudidos, seremos célebres, nós vamos ter os nossos nomes inscritos na história das artes brasileiras. Isso ele disse no calor do momento. O Mário tinha uma percepção de futuro, assim, da permanência, da importância deles como agentes produtores de cultura. Ele tinha aquilo muito claro, tanto que ele deixou um arquivo maravilhoso, tudo anotadinho, explicadinho, cada recorte de jornal, cada notícia que ele lia, ele fazia uma nota, separava, fazia um dossiê, porque ele sabia que aquilo um dia seria recolhido num arquivo muito consultado pelos estudiosos, que hoje está, inclusive, lá no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e, de outro lado, o Oswald de Andrade, que já era assim, mais dispersivo, mais... quer dizer, um era apolíneo e o outro era dionisíaco, certo? O Oswald de Andrade, ele queria chocar a burguesia, porque ele achava que assim ele conseguiria atrair a atenção da mídia. Então, o que ele fez? Aquela primeira noite ele falou, não, isso está muito chato, o pessoal não está aplaudindo, a coisa não está assim vibrando como eu gostaria. Ele, é o que conta a lenda, né, e ele jamais negou, ele teria regimentado os estudantes de Direito do Lago São Francisco, ali perto, levou-os para as torrinhas, que são os lugares mais baratos, que ficam lá em cima, assim, no Teatro Municipal, e falou, vocês aqui vão dar o tom do contra, vocês vão vaiar, vocês vão... Ele deu munição para os estudantes, né, ovo podre, tomate, batata, etc. E funcionou às maravilhas, né, os estudantes começaram a gritar, a xingar, carcarejar, uivar, latir, e jogando, arremessando lá os legumes, parece que ficou assim como um fim de feira no palco do Teatro Municipal, e isso surtiu efeito. A imprensa, a parte da mídia que estivesse indiferente, depois disso, daquele escândalo, daquela algazarra, no Teatro Municipal, ela foi obrigada a se curvar às evidências do fato e noticiar o Festival Modernista. O Oswald copiava alguém ao fazer isso? Ele já tinha visto algo do tipo? Foi uma criação original dele? Eu acho que foi. Ele era uma pessoa assim retumbante. Ele tinha esses rompantes de originalidade. Era essa figura da elite, ele próprio um alfangatê, né, um menino mimado, mas uma genialidade, uma rapidez, um raciocínio assim que hoje eu brinco, ele seria um grande tuiteiro, né? Ele ia ficar ali no Twitter o tempo todo, porque a própria poesia pau-brasil que ele inventou depois é algo muito criativo e dialoga com a velocidade, com essa coisa de você captar a poesia ali nos mínimos detalhes e fatos da vida cotidiana. Então, ele era uma figura realmente genial. A gente tem que tirar o chapéu para o Oswald. E, mais do que isso, né, ele é tão genial que ele soube ir evoluindo. Então, daquela coisa assim, daquela quase que brincadeira explosiva, iconoclasta que você colocou, que foi a Semana de 22, depois ele, com muita seriedade, com muita, realmente, criatividade, ele foi para o movimento Pau-Brasil, e depois da antropofagia, que é o momento mais rico dessa dialética modernista, que junta justamente essa questão do nacional e do estrangeiro, do popular e do erudito, né? Você não precisa ser só odiar o que vem de fora e repudiar os estrangeirismos e as vanguardas, e você não precisa também ser totalmente xenófobo, nacionalista, patriota de uma maneira burra. Você pode unir as duas coisas, deglutir o elemento estrangeiro e devolver uma arte, né, através da antropofagia, uma arte genuinamente brasileira. E também você pode unir o erudito popular, como fez, por exemplo, o Villa-Lobos nas criações eruditas, de música erudita, de música clássica.
Isso é muito legal, mas parece ser mais fácil dito do que feito, não parece, Márcia? Embora seja bom, é claro que tudo isso pode ser questionado e claro, né? E a pergunta que me fica é a seguinte, quer dizer, você está falando do erudito e o popular, o nacional e o estrangeiro, esses vetores, digamos assim, polos, não é? Eu acho que foram esses que você citou, talvez você tenha citado algum outro. Havia também uma espécie, pelo menos inicialmente, uma espécie de fascínio pelo futuro, não é? Um certo fascínio pela máquina, pela velocidade, você mencionou isso, né? Isso era uma coisa, era um traço característico, pode-se dizer isso? Eles eram um pouco fascinados assim, pelo manifesto futurista do Marinetti, que exaltava o progresso, a máquina e até a guerra como um momento de limpeza mesmo. Eles abraçavam os outros lados, não esse lado um pouco mais fascistoide do movimento do manifesto futurista, mas era essa coisa, né, esse deslumbramento com o progresso, esse progresso da lâmpada elétrica que iluminava as ruas, que não existia, do aeroplano, não era avião, era aeroplano, dos automóveis. Se você imagina que no início do século, por exemplo, século 1904, 1905, existiam 80 carros circulando na cidade, por exemplo, na inauguração do Municipal em 1911, dos cento e poucos carros que existiam, 90% foram para o Teatro Municipal, causando o primeiro grande engarrafamento da história de São Paulo, né? Então tinha esse fascínio pela máquina, que o Brasil estava saindo desse padrão rural, agrário, agrícola, para virar uma metrópole. Então, era algo assim, e justamente com a contribuição dos imigrantes, certo? Que traziam essas novidades, essa velocidade, essa questão. O homem não andava mais de charrete, nem a cavalo, com um olhar repousado ali, vendo a paisagem passar lentamente. Agora ele passava rapidinho dentro de um automóvel, que rolava a incrível velocidade de 30 km por hora. Ou seja, e me conta, como é que foi essa recepção da semana fora de São Paulo? Assim, São Paulo, afinal, dobrou-se vamos dizer assim, ao empenho de Mário, de Oswaldo e de seus colegas, pelo menos parcialmente. Mas como é que foi a recepção da semana fora de São Paulo? Aquilo que hoje se diz da semana transformadora foi recebido desse jeito em outros lugares do Brasil? Na época não foi, de jeito nenhum, foi um evento assim muito paulistano, né? E tanto que, como eu disse, existiam poucos artistas convidados fora do eixo Rio-São Paulo. Teve, sim, um pouco de repercussão no Rio de Janeiro, que era a capital federal, e vários artistas vieram de lá, o próprio Di Cavalcanti, que teve importância tão grande na gênese, no preparo da Semana de Arte Moderna, mas, fora disso, não teve, assim, a semana em si, esse impacto, essa importância. O que houve, de fato, e inclusive na Europa, foi uma repercussão depois da semana, porque muitos deles foram viajar para Paris, por exemplo, vários estiveram ali, uns fazendo carreira mesmo, como o próprio Villa-Lobos, outros de passagem, mas ali houve uma troca e ali a semana e o modernismo acabou se tornando conhecido. Então, a Tarsila e o Oswald de Andrade estabeleceram relações muito próximas com as vanguardas europeias, Braque, Picasso, Leger, Jean Cocteau, todos esses, e eles fizeram uma amizade muito profunda com Blaise Cendrars, que inclusive veio para o Brasil e participou com a dona Olivia Begues Penteado e com o Mário aliás, com o Oswald e a Tarsila do Amaral, para as viagens às cidadezinhas mineiras, né, as cidades de Minas Gerais, cidades históricas. E graças ao conselho, aos conselhos do próprio Blaise Cendrars, a Tarsila começou a incorporar na pintura dela, isso foi na fase pau-brasil,
aquelas cores vibrantes dos casarios mineiros, daquelas cidadezinhas do interior, que eram desprezados porque eram tidos como caipiras, no mau sentido. E o Blaise Cendrale fica encantado com aquilo, da mesma maneira que o Dario Milhaud, que veio para cá também, que era um artista, um compositor, e ele ficou profundamente impactado pelo carnaval, pelos batuques, pela música, pelo samba. E ele falava, como que vocês, brasileiros, não incorporam, não tocam samba, não tocam violão, que não aconteceu na Semana de 22. Isso tudo é muito importante, muito rico. E a partir dessa sugestão e do olhar estrangeiro, esses brasileiros começaram a valorizar mais ainda a cultura nacional. E nesse momento houve uma certa repercussão do modernismo, a gente pode dizer assim, na própria França, né? Nessa época. O Blaise Cendrale, inclusive, incorporou muitos aspectos da poesia pau-brasil na obra dele, e o Dario Milhaud, por exemplo, também incorporou samba. Ele criou aquela música Boi no Telhado, fazendo reinterpretações de músicas do repertório negro, do repertório popular brasileiro. Então, parece ter sido tido até mais repercussão ao longo do tempo e fora do país. Tem esses dois aspectos, né? Demorou um pouco mais, dependeu da ida de artistas brasileiros ao exterior, especialmente a Paris, não é, como você diz, e também dependeu de uma... Agora, há essa acusação de que há uma espécie de hipertrofia, exagero da importância real da Semana de 22. Você podia equacionar melhor? Tem gente que acha que isso foi uma semana de paulistas, de paulistanos, para paulistanos, e que isso depois foi reconfigurado de uma maneira a exagerar essa relevância. Eu tinha colocado assim, que ela foi construída também e muito valorizada por esse grupo de grande prestígio na USP, na Universidade de São Paulo, que tinha ligações, às vezes, até de parentesco com o Mário de Andrade, com outros, que de repente, fizeram realmente da semana o grande acontecimento das artes e da literatura brasileira, deixando de lado toda uma produção riquíssima que já vinha ocupando o seu espaço muito antes, né? A gente tem o João Bananelli, por exemplo, que era engraçadíssimo, que criava esquetes cômicos com esse linguajar paulistano falados nas ruas. Ele escreveu La Divina Encrenca, ele usava esse sotaque, palavras ali misturadas com o italiano, que ele chamava de português macarrônico. Agora nós vimos a foto do Blaise Cendrale aí. O Blaise Cendrale é um estado de guerra, uma figura de grande importância para a literatura e para a cultura francesa, né? Ele era muito amigo do casal Tarsílio Oswald de Andrade, houve uma grande influência mútua entre esses dois aí, o casal e o Blaise Cendrale. Foi uma troca riquíssima entre ambos. Eles, inclusive, tinham projetos com o Paulo Prado de fazer aqui, desenvolver um balé com libreto brasileiro, com o libreto do Paulo Prado e música de Jean Cocteau e de Villa-Lobos, etc. Mas aí veio a Revolução Tenentista de 24 e esse projeto desapareceu, foi enterrado, nunca mais ressuscitou. Mas era um evento no início, paulista, que as elites não se conformavam, que as grandes, por exemplo, as grandes companhias líricas italianas, eles faziam um roteiro Buenos Aires, Rio de Janeiro, algumas capitais do Nordeste, e ignoravam solenemente São Paulo, que já tinha aquela vocação de bandeirante, locomotiva do Brasil, que absurdo. Então, era um evento assim, para São Paulo, mas com já a ideia de fazer aquilo explodir para o restante do Brasil. Foi essa assim, foi isso que impulsionou e que levou que aquele evento pequenininho
fosse realizado no Teatro Municipal. Na época não aconteceu, ele não teve essa relevância toda, mas depois, por causa também da importância de São Paulo, que São Paulo foi adquirindo, certo? São Paulo, hoje, desde aquela época, ele vem sendo o Estado, né, a capital paulista, o Estado de São Paulo é o Estado mais rico do Brasil, goste ou não, queira ou não, é essa a realidade. Então, a importância econômica também acaba tendo o poder de valorizar simbolicamente as criações artísticas, e foi isso que aconteceu. Houve essa... quando você fala que realmente na época não teve essa importância, mas foi sendo construída concomitantemente ao aumento da importância de São Paulo no Brasil inteiro. O modernismo também é o estuário de uma série de movimentos, não é? É uma espécie de, se é que a gente pode falar, que ele seja o estuário ou que ele se vale de uma série de movimentos que acabaram chegando aqui ao Brasil com um certo atraso, não é? Não é? Influências questionadoras das formas e dos padrões estéticos já existiam há décadas na Europa e mesmo em outros lugares do Brasil, mesmo em São Paulo já existiam movimentos de questionamento que acabaram confluindo para uma espécie de novidade modernista, né, como foi apresentada na semana, não é isso? Exato, esses vários mesmo manifestos, o futurista e outros, o dadaísmo, o cubismo, todos esses manifestos foram ocorreram, eles eram bem anteriores e chegavam aqui com muito atraso. E só para ilustrar isso, conta-se que o Villa-Lobos, por exemplo, que se achava o mais moderno de todos, porque ele tinha uma grande influência de Debussy, que era tido como a coisa mais contemporânea, o último grito aí, em termos musicais, música erudita, aqui no Brasil, e ele chega e no jantar onde estava presente a Tarsila e o Oswald de Andrade, ele resolve fazer uma brincadeira com o Jean Cocteau, mostrando ali aquela invenção, ele improvisa lá, e o Jean Cocteau acha aquilo um lixo. Ele acha que aquilo, por quê? E aí o Villa-Lobos, ele se dá conta, ele era bastante vaidoso, tudo, ele não agradou, porque o Debussy já estava ultrapassado na Europa. Quem que estava na moda no momento era Stravinsky, eram os balés russos de Diaghilev, entendeu? Então, o Debussy já era. Isso mostra enfim, esse ritmo lento. O Brasil tentava seguir os passos das vanguardas, mas ele estava sempre atrasado. E, a partir disso, eles se conscientizam de que, em vez de tentar ficar copiando e seguir o passo, eles precisavam olhar para si mesmos, para dentro de si, e ali conseguir extrair o cerne, o sumo. E foi o que o Villa-Lobos fez, e que foi o que o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral fizeram também, né? E tem uma frase do Paulo Prado, que ele faz a apresentação, o prefácio do livro de poesias Pau Brasil, que foi editado em francês antes em Paris, e que ele diz, né, que o Oswald, na Place de Clichy, no umbigo do mundo, ele olha através da janela e descobre o Brasil. Então, lá fora, eles se dão conta, porque eles veem que os estrangeiros valorizavam o exótico. Picasso, né, a gente conhece essa fascinação dele pelas máscaras africanas, não só Picasso, como tantos outros, pelos potentes símbolos, os totens negros africanos. E ele fala, bom, se é isso que os europeus querem, eles querem o exótico, então a gente também vai buscar a nossa brasileiridade. Mas felizmente, eles não ficaram só no exótico, né? Eles foram além. Você não pode dizer que Villa-Lobos é exótico, e nem que a pintura da Tarsila do Amaral é exótica, ela é mais do que isso. Então, eles conseguiram seguir esse conselho dos estrangeiros de falar, poxa, usa aí a arte popular, as suas raízes, o repertório negro, etc., etc., mas eles eram muito mais criativos e talentosos do que isso, porque senão teria ficado algo
um pouco tacanho, você concorda? Se eles ficassem só no exotismo. Exato, e é um exotismo, aí temos a foto de Oswaldo de Andrade, e provavelmente não no momento em que ela estava descobrindo o Brasil, mas podia ser. Márcia, exato, e aí seria um exotismo estranho, porque é um exotismo feito por brasileiros, por sua própria terra, né? Não é um exotismo feito por um estrangeiro num país exótico, né? Quase como se... É interessante essa ideia do exotismo, porque é um exotismo interno, aí seria um exotismo interno que passa pelo exterior, que passa por uma visada que só se pode ter quando se está fora, ou que se tem quando se está fora. E quando se descobre que é possível ter um retorno ao país a partir de fora, ou de sugestões ou influências de fora. Essa é uma questão muito interessante, não é? Como é que isso acontece e que Brasil que é descoberto? Pode-se dizer que é um Brasil antes e um depois da Semana de Arte Moderna? Ou do modernismo? Bom, são duas perguntas, duas coisas aí, né? Eu também, como moro fora, você, de alguma forma, você desenvolve uma espécie de um patriotismo, assim, tipo, você pode falar mal do seu país, mas você não admite que o estrangeiro fale mal, porque, enfim, eu estou consciente dos problemas do Brasil, do meu país, agora olhe para o seu antes de tudo, a gente cria uma relação, assim, do saudosismo, do amor, que o exílio acaba fazendo que a gente desenvolva, né? E agora, o Oswald, a Tarsila e o Villa-Lobos, por exemplo, eles tiveram, como você falou, essa visada de que, um pouco essa história, bom, o estrangeiro quer ver um Brasil exótico, vamos mostrar para ele esse exotismo. O Villa-Lobos escreveu isso. Eles gostam disso. O Di Cavalcanti também. O Di Cavalcanti é um modernista que morou 2 anos em Paris, logo depois da Semana de 22, e ele, como correspondente do Correio da Manhã, né, o jornal do Rio de Janeiro, mas ele ali se envolveu profundamente com o mundo artístico. Ele escreveu crônicas deliciosas relatando ali todos os movimentos artísticos, desde a literatura, teatro, cinema, artes plásticas. São fantásticas essas crônicas. Quem puder ter acesso e ler as crônicas de Cavalcanti do Correio da Manhã, eu recomendo muito. Elas são pouco conhecidas e são retratos saborosíssimos desses brasileiros em Paris no início dos anos 20, né? E ele fala, bom, o estrangeiro quer o exótico, vamos mostrar o que é exótico. Mas eles mostravam o exótico com tal força, com tal empoderamento, que virava outra coisa, sabe? Assim, porque o exótico tem um sentido um pouco pejorativo, né? Aquela coisa pro gozo do olho estrangeiro. Tipo, sabe, como a mulata, o samba, o país do futebol, a mulher brasileira, já fica uma coisa estereotipada. Esse exótico que eles, felizmente, superaram. Eles não ficaram nesse estereótipo. Porque se você pega o Bapuru, você pega todos os quadros, o Morro da Favela, etc., da Tarsila, se você pega os poemas do Pau-Brasil, os livros do Mário de Andrade, depois que ele fez as viagens etnográficas ao Nordeste, à Amazônia, etc., você vê que ali não tem nada de exótico nesse sentido pejorativo. Tem interessante, nós estamos vendo aí a foto do Di Cavalcanti, do pintor Di Cavalcanti, aí, no caso, jornalista, correspondente, né? Só para informar isso para você. Pode continuar, Márcia. Desculpe. Não, é essa questão que eles conseguiram extrapolar, eles conseguiram ir além. Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para esses modernistas e o nosso querido Di Cavalcanti, que agora está, de fato, sendo recuperado como um dos nomes importantes para a realização da semana, né? Porque, como você tinha dito, o Mário, que virou um evento paulistano, do paulista para o paulista e pelo paulista, quando se falava em Semana de 22, vinha sempre a cabeça, era Mário, Oswaldo e Tarsila. Sendo que a Tarsila sequer expôs na Semana de 22. Ela estava na Europa na época.
Ela poderia ter mandado obras, como o Brecheret fez. O Brecheret também estava em Paris, mas ele mandou 12 esculturas. Mas a Tarsila nem conhecia ainda esse grupo, esse núcleo modernista, né? Então, se falava basicamente dos paulistas e da Anita Malfatti, que depois foi um pouco deixado de escanteio, porque ela decepcionou um pouco os seus amigos modernistas quando ela abandonou aquela pintura mais vigorosa do início e efetuou um retorno à ordem com traços mais leves, mais agradáveis. Então, ela perdeu um pouco ali o destaque que ela tinha. Mas você falava de Semana de 22 eram os paulistas. O mérito era só dos paulistas. E agora a gente começa a falar do Di Cavalcanti, que era um carioca. A gente lembra do Vicente do Rego Monteiro, que teve obras muito importantes na mostra de pinturas abertas ali, na mostra aberta no hall de entrada do Teatro Municipal. Enfim, justiça está finalmente sendo feita. Então, teve essa fase também, quer dizer, e eu te perguntava, não é, que Brasil surgiu da Semana de Arte Moderna ou do modernismo, que não havia antes. Você citou já alguns traços ligados a uma espécie de exotismo, talvez, ou uma volta para o Brasil a partir do exterior. O que disso pode se atribuir aos modernistas e o que não pode, o que não é disso, o que, enfim, era um traço geral cultural do Brasil, ou não, os modernistas conseguiram realmente ter uma contribuição mais relevante, distinta e contribuir de um jeito que outros artistas isolados ou movimentos não conseguiram contribuir. Que Brasil é esse? De fato, eles conseguiram dar uma contribuição diferenciada, porque eles conseguiram unir ali uma série de manifestações artísticas que expressava a insatisfação de toda uma geração de jovens talentos desejosos de modificar, né, de fazer uma diferença. E é claro que já havia todo um caldo cultural, um caldo artístico que estava sendo, que estava em ebulição, né? Senão a semana talvez não pudesse ter ocorrido, ela explodiu ali num momento. Então eles, de fato, deram a sua colaboração muito importante, né? Que com todos os defeitos, com todos os problemas de exclusão da semana, que deixou de fora uma série de manifestações artísticas importantíssimas, uma série de nomes de pintores, de literatos, de poetas, também extremamente modernos, que não teriam feito feio, pelo contrário, teriam dado excelentes contribuições para aquele festival modernista, etc., etc. Apesar disso tudo, ela teve uma importância, mas principalmente, de um lado, pelo todo o processo de valorização da semana, essa máquina propagandista posta em marcha pelos acadêmicos, estudiosos de São Paulo, que realmente se debruçaram sobre a Semana de 22 como o ato fundador, divisor de águas da cultura brasileira, mas principalmente pelo que veio depois, né? Os modernismos todos. Tanto que a gente está aqui hoje discutindo a Semana de 22, 100 anos, passados 100 anos, certo? Um evento que recebeu mais vaias do que aplausos na época, continua gerando debates, discussões, só que hoje em dia com uma visada muito mais democrática e inclusiva. Hoje a gente sabe de matérias, de documentários que vêm sendo desenvolvidos nesse rastro das comemorações dos 100 anos da semana, mas que tentam incluir as periferias, incluir o movimento negro, incluir a classe trabalhadora, as mulheres, os trans, etc., etc. Porque a Semana de 22 inspirou quebrar
inovar, abrir. Eles não conseguiram arrombar todas as portas, mas as poucas que eles conseguiram arrombar, elas foram dinamizando, elas foram, assim, democratizando, né? A questão de democratizar a cultura e ampliar o acesso. Eu acho que isso foi a contribuição da semana, e é dessa maneira que a gente tem que olhar as comemorações. Não pode ser uma comemoração, assim, de museu, sabe? Aquela coisa de reverência, não. Explodir. Vamos pegar esse espírito da semana, a questão da faísca. A faísca que incendeia as pradarias, né, de Odisseu. Isca. Vamos pôr fogo no mato, assim, pôr fogo na velharia, e ali vão nascer, dessas cinzas vão, enfim, nascer novas propostas estéticas. Quase você agora quase está propondo uma nova semana, né? Semana de 2022. O Brasil está precisado, se há de convir, hein? Totalmente, totalmente. Mas aí, nessa toada, nessa balada, tem a questão do nacional e do estrangeiro, do brasileiro e do que está fora do país. Você disse que membros do movimento foram para fora e houve uma revoada, claro que cada um a sua hora, em diferentes momentos, situações, e depois houve um retorno ao Brasil com uma visão de Brasil e com o Brasil no centro. Mário de Andrade, acho que nem participou dessa revoada, o Oswald... Ele nunca saiu do país. Nunca saiu do país. E aí com toda uma produção imensa, transformadora, não é? Realmente uma visada, uma mirada que revela um país. Revela e incorpora, não é? Como se uma ambição universalista, que é muito interessante. Agora, então, tem essa visão, quer dizer, que Brasil surge disso, né? Surge um Brasil, qual é? Das artes, da cultura, do que o povo faz. Isso está no espírito do modernismo, o que o povo faz, né? O que o povo produz. Se a gente sabe que o elemento popular não esteve na semana de 22, ele foi incorporado depois, ao longo da década de 20, como a gente já conversou aqui, sendo que no final, inclusive, houve essa preocupação do engajamento político também. Então, as artes, a estética e o papel do artista como um elemento transformador da realidade. Porque antes era, como o Oswald falou, a gente ficava ali dando tiros entre rimas, ou seja, uma coisa muito elitista, muito sofisticada, muito de vanguarda, que não dialogava com o povo, que não tinha um diálogo, assim, que não tinha uma mão dupla. E o intelectual não era um intelectual gramsciano, ou intelectual militante, ou intelectual com uma preocupação de fazer uma diferença na sociedade. Não, era algo assim mais superficial. Com o tempo, eles foram tomando consciência dos seus papéis como agentes transformadores. Isso foi muito importante ao longo do tempo. E hoje, eu acho que essa é uma das grandes propostas do legado da semana, né? O que a gente tem a celebrar hoje? O que essa semana pode nos inspirar? De que maneira ela pode nos inspirar? Ela pode nos inspirar nesse sentido, de deixar as periferias, e quem tem a dizer, enfim, quem tem a sua contribuição a dar, essas pessoas têm que ocupar o palco, né? O palco, e eles são os verdadeiros produtores culturais. Eles têm as suas contribuições, e não é mais uma elite que vai ditar a moda, ditar as belas artes, ditar a boa literatura. E você sabe, Mário, que cada vez mais, felizmente, as editoras estão abrindo as portas, estão publicando todas essas manifestações culturais que vêm das periferias, de todos esses agentes culturais, até então ficavam de fora do mercado, né? Do mercado editorial, do mercado de produção artística.
Aí nós chegamos num ponto que é essa relação nacional-estrangeiro. Não chegamos nesse ponto ainda. Eu queria falar só o seguinte: essa coisa de transformação envolveu militância, inclusive militância política, né? O Oswald foi membro do Partido Comunista Brasileiro, não é? Militou junto com a PAGU, não é? Patrícia Galvão, militou alguns anos, né? Até romper. E mantinha essa vinculação, essa militância como é que eu posso dizer, de autor militante, autor interventor, autor público e, ao mesmo tempo, posicionado à esquerda. Quando você fala dessa militância, se refere ao Oswaldo especificamente? Esse seria um exemplo de uma nova visão de artista que não existia antes da semana? Sim, o Oswald ele teve essa postura muito importante, mas não só ele, né? Depois ele separa, no final dos anos 20, ele se separa da Tarsila, se une a PAGU e eles tentam realmente essa militância. Tem uma descrição interessantíssima quando ele encontra o Luiz Carlos Prestes. Então parece que a Lucy fez tudo aquilo, todas aquelas indagações, questionamentos eles são respondidos, finalmente respondidos, e então ele vê um caminho se abrindo e se vê na contingência de realmente se engajar politicamente, né? Porque ele viu que ele estava completamente distanciado das massas. Mas a Tarsila também fez isso. Ela foi, com Zé Luciano, ela viajou, casou de novo, foi para a União Soviética também. Ela voltou para Paris nos anos 30 e se colocou à disposição de um grupo de artistas que reformava casas, apartamentos deteriorados para moradia popular. Então ela ia lá pintar a parede, ela queria ter uma experiência de um operário da construção civil. Então a Tarsila do Amaral, ela foi lá pintar a parede, assentar tijolo, e pouca gente sabe disso. E depois ela tem essa fase também ligada às classes operárias. O lindo quadro dela, né, dos trabalhadores da fábrica, lá do Parque Industrial, é um ícone dessa pintura engajada, da pintura operária, enfim, que retrata as classes trabalhadoras. Ou seja, houve bem esse engajamento político. Existia antes, sim, claro que existia. Existiam vários artistas, literatos, que defendiam a causa abolicionista. O próprio Lobato era um nacionalista que defendia o petróleo, a independência, a soberania brasileira, etc. e tal. Mas o Oswald, ele se engajou, ele se filiou. O de Cavalcante também se filiou ao Partido Comunista, e outros, infelizmente, deram uma guinada à direita, como o Menor de Delpim, que é Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, que fundaram o movimento o Verde e Amarelo, do grupo ANTA, que era pregava um nacionalismo conservador, meio tacanho, um patriotismo que flertava com o fascismo, certo? E o Vicente do Rego Monteiro, depois, ele se tornou um simpatizante do nazismo. Então, houve uma série de opções políticas à direita e à esquerda, sem dúvida alguma. Você falou do Monteiro Lobato, que já tinha uma produção, não é, grande mesmo antes da semana. Aí temos o quadro dos trabalhadores do Parque Industrial, da Tarsila do Amaral, e esse quadro, eu não sei se eu vi um desse ou um semelhante a esse na Pinacoteca de São Paulo, não sei exatamente onde ele está agora, mas ele é uma preciosidade mesmo desse período que a Márcia Camargo Márcia Camargos está se referindo. Márcia, e o Monteiro Lobato, esse nacionalismo pré-existe a semana, não é? E ele envolveu-se em polêmicas com a própria Anita Malfatti, não é? E críticas gravíssimas à Anita Malfatti, devastadoras, e depois o Monteiro Lobato, o papel específico dele como nacionalista,
E nessa conjunção de associação com o estrangeiro e antropofagia, que a semana vem sacudir, balançar, e como é que ele fica e suas relações com os modernistas, como é que se dão? O Monteiro Lobato, muito antes dos modernistas, ele já vinha, como eu falei, escrevendo sobre o homem do campo, tinha o Jeca Tatu, o Zé Brasil, enfim. Ele já vinha trabalhando com desenvolvendo uma literatura que dava voz ao homem do campo, ao brasileiro típico. Ele dizia que os escritores da sua época, eles ficavam ali só na costa, né, no litoral, escrevendo sobre as grandes cidades, porque eles tinham medo de entrar, eles não entravam no mato por medo de pegar carrapato. Então, era essa coisa, eles não podiam olhar para o homem do Brasil profundo, a não ser aqueles, os românticos lá que retratavam os indígenas de uma forma totalmente também à la Rousseau, o Bom Selvagem, e o Lobato foi um dos primeiros que retratou ali o Jeca Tatu nu e cru, aquele homem que primeiro era um indolente, um caipira que não tinha a menor iniciativa, mas que depois se transformou num trabalhador rural sem terra, quando o Monteiro Lobato viu que ele não era preguiçoso, não, ele era vítima da falta de investimento público, né? Da falta de Estado. Educação, saúde, moradia, então ele era vítima disso tudo. Ele não era assim, ele estava assim, ele toma biotônico Fontoura e ele se desenvolve, se livra de todas aquelas endemias, né, daqueles, enfim, os parasitas, todos que ele carregava no próprio corpo, amarelão e tudo aquilo do homem rural, e consegue se desenvolver. E o Lobato, o que era interessante, assim, que ele foi contra as obras expostas na exposição da Anitta de 1917, é que ele tinha um medo da apropriação acrítica das vanguardas europeias. Ele não teve a sacada do Oswaldo de Andrade da antropofagia, então ele ficava assim, ele fala, puxa vida, a gente copia o academicismo e agora a gente vai copiar o cubismo, o dadaísmo, o fauvismo, o impressionismo e todos os ismos. Por que, em vez da gente copiar os ismos, a gente não cria uma arte brasileira, autêntica brasileira? E, nesse sentido, ele criticou essa exposição de 17 da Anitta, que estava carregada dos influxos e das influências do expressionismo alemão. Ela vinha de uma longa estadia na Alemanha e, obviamente, ela bebeu toda aquela estética que ela com a qual ela foi tendo contato durante os seus estudos no período alemão. Quer dizer, o medo do Monteiro Lobato era esse, a crítica dele era nesse sentido. Agora, ele não era contra o projeto de busca, de construção da identidade nacional, mas era uma maneira diferente de ver essa construção. Foi aí que ele se desentendeu com os modernistas, mas, de qualquer maneira, vocês vão ver, em 21, ele estava publicando o livro de Cavalcante, né, O Fantoche da Meia-Noite. Ele publicou livro do Oswaldo de Andrade com capa desenhada pela Anitta. Ou seja, essa ruptura aí de 1917 que houve por ocasião das críticas que ele fez à exposição da Anitta Malfatti, foi sendo superado. Depois ele se aproximou dos modernistas e tentou, inclusive, quando ele era adito cultural nos Estados Unidos, ele tentou publicar o livro do Mário de Andrade, o Macunaíma, ele tentou publicar nos Estados Unidos, traduzir e publicar. Então, ele estava sempre em contato, incentivando os modernistas depois da Semana de 22. Quer dizer, essa ruptura não foi definitiva. Em que sentido se pode dizer que a antropofagia é modernista, no sentido da adoção de suas ideias pelos outros artistas, pelos outros participantes?
Ela não digo modernista, ela é contemporânea, ela é moderna, ela é revolucionária e ela é uma síntese a mais bem acabada e criativa dessa dialética modernista, né? Porque houve toda essa ambiguidade de negar o estrangeiro, de buscar o autêntico nacional, mas aí eles também estavam em sintonia, encantados com as vanguardas europeias, eles bebiam naquelas novidades todas, assim, tão efervescentes, que mexiam com você, né? Foi uma verdadeira revolução realizada em Paris, ali no início dos anos 20, e não pelos franceses, porque o Picasso não era francês, era toda assim uma fauna de grandes talentos que vinham do mundo inteiro para Paris, certo? Enfim, aquilo tudo assim contribuiu muito para que o Oswald de Andrade, a Tarsila e todos os outros desenvolvesse essa arte nacional. Mas, como eu disse, o próprio Monteiro Lobato, Lima Barreto, Sousa Andrade e tantos outros já vinham com essa preocupação, né, de olhar para o quintal de casa. Sim. É interessante porque, às vezes, se pode ter a impressão de que a antropofagia é uma tentativa. Me explique a antropofagia. Explique para mim, né, para nós todos aqui, o que é a antropofagia. É essa ideia digamos assim, conhecer e beber e deglutir as ideias e os valores e os padrões das culturas, digamos, dominantes e transformá-las no contato com a matéria local brasileira. Exato, como os rituais indígenas, né, que o próprio nome diz, é uma homenagem, porque os indígenas, eles comiam os prisioneiros em rituais muito elaborados para incorporar a alma dessa pessoa e a força que ela tinha de positivo, certo? Os indígenas antropófagos aqui no Brasil, eles não comiam a carne humana para se alimentar, certo? Eles comiam aquilo tudo dentro de uma grande, de um ritual muito sério, que vários viajantes descreveram mesmo como algo extremamente sério, extremamente potente. E foi essa grande sacada, digamos assim, né, do Oswald de Andrade, que era muito perspicaz, que disse, poxa, vamos fazer como os indígenas, eles têm muito a nos ensinar. Só que a gente não vai lá cozinhar ou pegar o francês e pôr numa panela como que quiseram fazer, né? Jean de Lery, por exemplo, ele fala com muito carinho e respeito sobre essa antropofagia brasileira, porque depois ele teve lá no cerco de Saint-Barthélemy, quando os protestantes ficaram sitiados, e ele viu famílias comerem o próprio filho que tinha acabado de morrer num ritual de antropofagia que o lembrou do que ele viveu no Brasil, com a diferença de que ali eles comiam para matar a fome do corpo, enquanto que os indígenas matavam uma fome de espírito, né, algo transcendental. E foi isso que o Oswald tentou fazer com as suas teorias da antropofagia, que é com licença, um passo adiante do pau-brasil. O pau-brasil já foi assim bastante revolucionário quando ele percebe que a poesia está nas pequenas coisas do cotidiano. Então está na fumaça do cigarro, no cheiro do café, no acre-ocre da pintura do casebre em Minas Gerais. Ali reside a verdadeira poesia, certo? E toda essa questão assim do nacional e do estrangeiro, que podia ser transformada numa coisa só. Você não precisa esquecer de onde você veio para criar sua arte, né? Então, a pessoa, hoje em dia, que vem da periferia, ela tem um lugar de fala que o outro que mora no centro não tem.
Então, é essa questão dos dois dialogar e essa pessoa da periferia, ela não pode falar adotando os valores de uma elite. Ela tem que falar do seu próprio lugar de fala, ela tem que assim assumir de onde ela veio, enriquecer aquela produção artística dela com o que ela aprendeu ali de erudição, do ensino formal, etc. e tal. Mas ela tem toda uma raiz, ela tem toda assim são elementos incorporados dentro dela que ela não pode negar, porque se ela negar, ela vai perder a autenticidade. E foi essa a grande sacada do Oswaldo de Andrade. Tem uma coisa que aí está involucrada, que é a ideia do imperialismo, né? Da luta de libertação nacional, da luta de afirmação de uma soberania contra o imperialismo. A antropofagia supõe uma convivência mais harmônica, né? Uma deglutição, não exatamente uma luta de classes. Como você acha que essas coisas é possível encarar essas coisas sobre esse fenômeno, sendo o modernismo como uma espécie de tentativa de transformação de algo que seria conflituoso numa convivência mais harmônica, ou, sei lá, dinâmica, como dizer isso, mas como é que isso fica em termos de resultados mesmo políticos para o país? Houve essa tentativa de quebra dessa dicotomia centro-periferia, né? Ou seja, do brasileiro na Europa tentando reproduzir ou tentando ser legitimado e reconhecido pelo europeu colonizador, para que a sua produção artística seja valorizada. Mas ali, na medida em que os próprios modernistas começaram a exercer uma pequena influência nas artes europeias, a música de Villa-Lobos sendo tão aceita e, no fim, estudada e não copiada, mas gerando seguidores, certo? Gerando, assim, fundando uma escola, isso há essa quebra dessa dicotomia de centro-periferia. E nisso os modernistas tiveram um papel muito importante, com, inclusive, claro, repercussões políticas mesmo, porque aquela coisa de você quebrar com o seu complexo de colonizado, na medida que você sabe que você pode também dar sua contribuição para o país, para a Europa, por exemplo, que o Brasil via como a civilização a ser limitada, né? E nisso também vale a pena lembrar o Monteiro Lobato, que logo depois da guerra ele falava assim: puxa vida, todo mundo fica deslumbrado com a Europa, quer copiar tudo que vem da Europa. O que a Europa, que saiu de uma guerra, de uma carnificina com mais de 14 milhões de mortos, o que ela tem para nos ensinar? Que moral que eles têm? Sabe? Vamos olhar aqui para o nosso quintal, ver o que a gente tem de bom e colocar isso assim para gerar riqueza. Vamos produzir uma cultura brasileira, etc. E vamos gerar riqueza, vamos distribuir renda, etc, etc. Ele tinha isso bem claro para ele, né? E é um pouco como hoje, você querer copiar Miami, querer copiar os Estados Unidos, um país imperialista que invade os outros países, que vai levar a democracia por todos os países que têm petróleo, né? Principalmente levar a democracia para onde tem petróleo, e derruba os governos, etc. Então, o que os Estados Unidos têm para nos ensinar? Assim, eles têm, claro, a sua contribuição para dar, mas não de uma maneira cega, de uma maneira submissa, aquele olhar que já chamaram, né, olhar de complexo de vira-lata. Exato. Nelson Rodrigues já chamou, né? O Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata. E é bem isso que o Monteiro Lobato combatia. E você não acha que o modernismo se insere também numa espécie de tentativa de romper com aquilo que o Roberto Schwartz chamou de ideias fora do lugar? Uma tentativa de ajornar, né, atualizar
a criação brasileira com outro tipo de centro, né? Não sei se foi bem sucedido, mas a ideia era uma tentativa de, afinal, deglute, e depois, de alguma maneira, surge algum conteúdo original que contribua para uma espécie de sonho e utopia de autonomia, não é? De autonomia quase de... O Brasil está condenado a ser um grande país, ele já tem uma grande população, ele também tem que ter uma grande autonomia cultural, soberana, pacífica com os outros países, mas, enfim, está fadado a ter uma grande cultura própria, particular. Você não acha que existe ainda essa utopia a ser atingida? Sim, as utopias nunca morrem, são elas que nos movem, né? A gente vai se aproximando ali do objetivo, como uma vertigem, ele se afasta um pouco mais, mas é isso que nos faz permanecer caminhando o tempo todo, né? Que a gente não fica parado e nem vai para trás. Então, temos ainda, assim, essas utopias a alcançarem. Estamos, infelizmente, vivendo assim, um momento de um descenso, enfim, uma época um pouco conturbada em termos políticos mundiais, especialmente brasileiros, né, onde a arte está sendo bastante maltratada, a pesquisa cultural, a pesquisa popular, a gente sabe que tantos organismos aí de fomento à cultura foram fechados, as verbas cortadas, certo? A gente sabe disso. Inclusive alguns criados pelo próprio Mário de Andrade. Exatamente, exatamente, exato. Então, é um momento de descenso aí e que temos que lutar contra essa onda, e eu acho que as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna oferecem esse espaço, um momento de reflexão, né? Que Brasil nós queremos? Vamos superar essa fase absolutamente medieval que tentam nos impor, porque não é que nós estamos vivendo esta fase, porque existe muita resistência, felizmente, e eu mesma morando em Paris, nós temos lá movimentos de resistência que estão o tempo todo nas ruas, nas praças, denunciando o que acontece aqui no Brasil, e talvez até inspirados um pouco aí nesse espírito modernista, fazendo flash mobs e ações contundentes de política, de manifestação política artística. Duas delas só assim saindo talvez um pouco do assunto, mas como você falou que aqui é um bate-papo informal. Totalmente. O nosso grupo Alerta França Brasil, quando houve aquela corte do Bolsonaro à ajuda aos absorventes higiênicos, nosso grupo, enfim, foi na embaixada brasileira em Paris, e nós cobrimos assim a fachada do prédio com absorventes higiênicos pendurados para tudo quanto é lugar, dentro escrito em vermelho: fora Bolsonaro, genocida, ele não, etc, etc, e colamos aquilo ali. Isso teve um impacto muito grande. E depois fizemos uma outra coisa parecida também, colocando ossos, pendurando ossos, pé de galinha e panela vazia. A gente levou 30 quilos de osso de boi, imensos assim, penduramos ali. A gente faz essas ações em geral no domingo de manhã, que não tem policiamento e nem segurança, porque senão poderia criar problema, né? Então, são coisas assim que mostram que a gente pode lançar mão da criatividade artística também para fazer protesto político. E talvez isso seja um resquício de inspiração dos modernistas da Semana de Arte Moderna, né? Porque aquilo foi, de fato, uma explosão de uma árvore que jogou um monte de sementes. Umas germinaram, outras não, caíram aqui, lá, à direita, à esquerda, mas houve mesmo um resultado positivo, como eu digo, senão não estaríamos aqui discutindo a Semana de Arte Moderna 100 anos depois. Muito bem, com essa mensagem da Márcia Camargo, escritora, pesquisadora, historiadora, com essa mensagem de linha possível de comemoração tão rica para os 100 anos da Semana de Arte Moderna
de 1922, comemorados agora, neste ano que começa em 2022, sob o governo obscurantista de Jair Bolsonaro, surge aí uma ideia, uma linha, não é, de ainda enriquecimento criativo das ideias, das mentalidades e das ações, principalmente, como possíveis desdobramentos à altura, modestamente, da fertilidade que surgiu do movimento modernista. Márcia Camargo. É preciso, né, Mário? Exatamente. É isso que é fazer jus, não é, ao legado e vamos dizer, a colheita que é possível observar e estudar, examinar e fazer com que enriqueça, não é, o pensamento a respeito do que aconteceu no passado e daquilo que está acontecendo agora. Márcia Camargo, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos assistiram. Boa noite. Tchau, Márcia. Muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Tchau, tchau.